Por que será que tu tá sempre cansado? Talvez tu me diga assim... Diego, eu tô sempre cansado. Meu trabalho acaba comigo toda semana. Diego, minha família, meus filhos, eu não dou conta. Pessoal, essas pessoas tóxicas aqui ao meu redor. É demais pra mim, estou tão cansado, Diego. Eu durmo, eu sigo as dicas de internet que eu vejo no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais, os experts, neurociência e todos os psicólogos e tudo que tu pode imaginar. Dizem pra mim, Diego, faça isso. Eu vou lá e faço. E eu ainda sigo cansado. Eu tô cansado de estar cansado, Diego. Minha mulher, meus filhos, estresse. Se tu te identifica com qualquer uma dessas frases, tu te identifica com algumas dessas experiências, fica por aqui que a gente vai entender a razão desse cansaço e, de repente, talvez a gente até faça as pazes com esse cansaço, tá bom? O meu nome aqui é Diego Moreira, eu sou psicoterapeuta, eu já atendi centenas de pessoas no consultório com dramas de cansaço que chegam para mim rotineiramente, com os mais diversos tipos de cansaço, todos esses que tu viu eu falando aqui, todos os que talvez tu esteja vivendo, em algum momento com certeza já me deparei com eles e, bom, eu também experimento algo desse cansaço, né? Eu clinicamente atendo na clínica todos os dias, né? Uma série, mais de 5 pacientes por dia. Eu dou palestras e aulas aqui semanalmente, como, por exemplo, essa aqui mesmo que eu estou gravando agora enquanto assiste, né? Nesse momento, na verdade, são 1h20 da manhã, né? Eu tive que arranjar um tempinho aqui para vir falar contigo. Eu conduzo um grupo de supervisão de terapeutas e eu também tenho família, amigos, tenho meus deveres, enfim, de trabalho, faço pelo menos 1 hora de exercício por dia, tenho relacionamento amoroso, também tenho minhas responsabilidades, sigo dieta, tento levar uma vida mais ou menos regradinha e, sim, eu também experimento isso aí que tu chamas de cansaço, né? E aí, eventualmente, também eu escuto assim, puta, Diego, como é que tu dá conta disso tudo aí? Olha, eu não faço nem metade disso e eu fico cansado aqui, eu não consigo manejar muito bem tantas tarefas, né? Só de ouvir tu me falando um pouquinho da tua rotina aqui, eu já experimentei um pouco de cansaço, sabe? Ai, Deus me livre viver uma vida assim, né? Imagina. Olha, eu tenho certeza, né? Eu sei que está aí na tua imaginação, sei que tu consegue acompanhar algo disso. Eu sei que tu conhece pessoas que, de repente, fazem coisas, mais coisas do que tu, fazem menos coisas do que tu e se sentem mais ou menos cansadas do que tu, né? Então a gente consegue claramente perceber que isso não é um subjetivismo absoluto, né? A gente não consegue vir com aquele papinho e dizer assim, a gente não pode comparar os sofrimentos. Claro que a gente pode, né? A gente consegue comparar isso, a gente olha para essas pessoas e a gente muitas vezes percebe que tem algo de diferente nelas. Tanto essas que experimentam algo mais de cansaço, quanto essas que experimentam um pouco mais de cansaço, que muitas vezes fazem até menos coisas do que a gente, né? Isso acontece, e eu vou te dizer agora o porquê, porque tem 2 tipos de pessoas. Eu classifico basicamente nas pessoas centrífugas e nas pessoas centrípetas, tá? Mas antes eu vou te explicar um pouquinho como é que funcionam as coisas. Olha, tem um drama filosófico, a gente pode dizer assim, que a maioria dos experts no assunto geralmente estão polarizados em um desses lados, né, dessa história toda. O pessoal da neurociência, e como a própria técnica necessita que assim seja, vai encerrar somente no cérebro, ou seja, vai precisar te dar uma explicação somente cerebral. Vai estar apoiado, sobretudo, ali numa mentalidade behaviorista, ou a gente pode traduzir para o bom português, uma mentalidade comportamentalista. Fica mais bonito falando behaviorista, né? E os pais dessa escola, né, um dos principais pais dessa escola, que é o Skinner, eu vou citar uma frase dele agora em seguida, vai colocar a consciência humana como um subproduto do cérebro, né? Vai ser basicamente aquele drama, vai ser o seguinte, olha, para haver consciência, eu preciso de um cérebro, então o cérebro vem antes. Mas, ao mesmo tempo, a consciência se intercala com o cérebro. O que vem primeiro, o cérebro ou a consciência? Bom, a neurociência vai colocar aqui a consciência como um subproduto, tanto que o Skinner ele vai dizer que a consciência é a própria capacidade do cérebro de observar o corpo, os produtos colaterais de história genética e ambiental dessa pessoa. E aí disso a gente vai ouvir, né, aquela história da via dopaminérgica mesolímbica, né, se eu não me engano é essa, que a gente vai ver que nós temos 3 áreas no cérebro, isso aqui a partir da perspectiva neurocientífica, que são áreas muito ricas com neurônios dopaminérgicos, né? Provavelmente você já ouviu de dopamina, talvez esse não seja o primeiro vídeo que você esteja vendo sobre cansaço, mas a dopamina é esse neurotransmissor que trabalha com algo da nossa motivação, com o nosso engajamento nas tarefas. E dessas 3 áreas é a substância negra, o hipotálamo,
e a área tegmental ventral. Essa última é aqui, basicamente, onde tudo começa aqui no nosso sistema de recompensa, que os neurônios dopaminérgicos, que aqui produzem a dopamina, vão jogar esses neurônios, esses neurotransmissores, para o núcleo accumbens, um nomezinho, tem até algo aqui de latim, né? Esse núcleo accumbens, ele é responsável aqui pela sensação de prazer, tá? Vamos colocar assim. E daqui do núcleo accumbens, essa dopamina ela é enviada, ela vai interagir com o córtex pré-frontal, que essa é uma parte aqui na frente do nosso cérebro, responsável pela tomada de decisões, sobretudo tomadas de decisões com uma eventual recompensa futura para eu me manter engajado então aqui nessa tarefa. Tá? Enfim, então a gente vai trabalhar dentro da neurociência que muitas vezes então tem algo de errado aqui nessa via dopaminérgica mesolímbica, no meu sistema de recompensa, e que, portanto, é por isso que eu estou cansado. Tem algo errado no meu cérebro. E, portanto, eu tenho que dar um jeito aqui do meu cérebro mudar para que eu possa mudar de vida. Interessante que eu estou colocando justamente uma diferenciação, né? Percebe que quando eu digo assim, o meu cérebro precisa mudar para que então eu possa mudar de vida. Nesse meu discurso, tu vai perceber que eu estou criando uma diferença entre o teu cérebro e tu, né? E muitas vezes é assim que a gente age, né? E, curiosamente, aqui está o outro polo dessa discussão. Essa discussão que vai estar, então, entre essa coisa mais materialista, essa base behaviorista, com uma área que se chama filosofia da mente. A filosofia da mente ou mesmo assim, a gente pode colocar a própria psicologia, que inicialmente vai ser chamada de ciência da alma ou ciência da mente, aqui, vai colocar a consciência como algo superior ao cérebro. Algo que tem uma certa primazia ao cérebro, ou algo que, de repente, tem mais poderes, podemos dizer assim, do que o cérebro, né? Que a gente poderia apoiar essa experiência de que nós não somos o nosso cérebro, quando a gente quando nós somos capazes de dizer o quê? Eu sei que sei algo. Né? Eu não só sei algo, mas eu sei que eu sei. Aqui seria uma atuação da própria consciência. Né? Ou melhor ainda, né? Eu lembro de ter lembrado. Né? Não só a memória apareceu na minha mente, mas eu sei que eu lembrei. Eu lembro de ter lembrado. Eu lembro de ter lembrado numa situação. Percebe? Aqui é como essa capacidade de transcender aqui as próprias limitações do meio, as próprias limitações do próprio cérebro, de algum modo, né? Eu lembro que eu lembrei, mas eu não lembro que eu lembrei. Percebe? Pensa comigo. Como é que eu poderia ter essa informação de que eu lembro que eu lembrei se essa informação não é fruto do meio? Né? Olha, lembra que o Skinner fala, é a própria capacidade do cérebro de observar o corpo e os produtos colaterais da história genética e ambiental. Essa informação, eu sei que eu sei, essa informação de que eu sei, ela não é fruto do meio, mas ela está em outro lugar. Porque é como se eu observasse o meu cérebro lembrando daquilo para que então eu possa dizer, eu sei que sei. Meio louco isso, né? Meio que explode a nossa cabeça quando a gente pensa nisso. Mas, pensa, a gente consegue fazer uma analogia muito interessante que é, o nosso olho, por exemplo, ele não pode observar a si mesmo. Como então eu não consigo, o meu olho, olhar o próprio olho? Ou seja, o próprio órgão que é detentor da capacidade de ver a si mesmo. Ele não pode fazer isso, ele precisaria de uma coisa superior para eu ver o meu próprio olho. E nós não conseguimos ver o nosso próprio olho. Tá? Nesse momento eu estou olhando para a câmera, mas tem aqui um retorno da imagem que eu consigo ver o meu olho. Mas eu não estou vendo o meu olho, eu estou vendo a imagem do meu olho projetada aqui na tela do notebook. Então, não faz sentido eu, ao mesmo tempo, dizer então que o cérebro é capaz de observar a si mesmo. Eu teria que criar aqui uma exceção no mundo e dizer, não, o cérebro é o único órgão capaz de observar a si mesmo. O meu ouvido não é capaz de ouvir o ouvido. O meu olho não é capaz de ver o meu olho. A língua não é capaz de sentir a própria língua. Não tem como. O nariz não é capaz de sentir o próprio cheiro. O olho não vê o próprio olho, o cérebro não observa o próprio cérebro. Aqui, percebe? Vai ter uma discussão enorme aqui em torno disso. Tá? O Maurice Pradines, que é um psicólogo francês, ele vai definir a consciência como
é uma memória do passado preparada para os desafios do presente. Legal isso, né? Tu percebe aqui o tamanho dessa bagunça? Essa discussão ela permanece filosoficamente. Essa discussão ela permanece no intelectual, no mundo intelectual aqui. Mas socialmente, até nos avanços da ciência, etc., parece que a gente deu a vitória para o time do Skinner. Tanto que todos os vídeos, etc., que a gente vai ver a respeito disso, vai ser sempre em torno, vai ser em cima, vai ser montado em cima dessa teoria baseada no próprio cérebro, sendo esse observador de si mesmo, de repente, uma coisa que, pelo menos a mim, eu não giro muito bem isso, né? Não faz muito sentido. Eu gostaria até de ver a tua cara aqui, né? Eu queria ver a tua cara no momento que eu narro essas opiniões, etc. Eu, tipo, pô, Diego, mó bagunça isso aí e tal. Pô, eu achava que a coisa era um pouco mais simples. Eu ouvi o cara lá falando, cientista e tal, não sei o quê, mas nem sabia que tinha uma outra área. Que confusão braba. Onde é que eu me encaixo nisso? Olha, a gente consegue fazer uma observação da nossa própria sensação, do nosso próprio sentimento quando nós observamos cada uma dessas posturas, né? Quando eu comento a posição da neurociência, o cérebro, né? Eu sou o meu cérebro. Eu sou esse centro de operação aqui na minha cabeça. É uma sensação quase claustrofóbica, porque eu preciso fechar a minha vida inteira somente dentro da minha cabeça, dentro do meu crânio. Pelo menos a mim, eu acredito que quando a gente narra, se tu narrar isso para ti também, é uma sensação meio de claustrofobia. Não cabe, ou se cabe, fica muito apertado eu dizer, por exemplo, eu tentar encaixar o que o Pradines fala, por exemplo, que é uma memória do passado preparada para os desafios do presente. Diego, eu vou ter que colocar, então, dentro da minha cabeça, a memória de todo o meu passado, todos os desafios do presente e tudo aquilo que eu sequer lembro de mim mesmo dentro da minha cabeça, porque eu sou aquelas coisas que eu também não lembro. Percebe que o eu aqui, ele parece ser muito grande para caber somente dentro do cérebro. Por outro lado, quando eu comento essa posição mentalista, né, onde essa coisa para além do cérebro, a mente, sobretudo, parece dar uma outra sensação, né? Tá, mas se eu não estou aqui na minha cabeça, onde é que eu estou? Meio que estou pairando no ar e eu posso ir para qualquer lugar porque eu não sou meu cérebro? Como é que é isso? Como é que funciona? Dá uma sensação quase de uma liberdade vertiginosa, né? Dá meio que vertigem na gente ficar pensando nisso. Mas se eu não sou meu cérebro, onde é que eu tô? Como é que é? Mas inteira, mas... Não é? Por um lado, dá uma sensação claustrofóbica. Por outro, dá uma liberdade assim meio vertiginosa. E aqui a gente chega nos dois tipos de pessoas. Porque quando a gente pensa na ideia do claustro, isso nos move pelo menos. Imagina tu num claustro fechado, encerrado num lugar menor do que tu. Um pé direito baixinho, assim, em cima da tua cabeça, pesando na gente. A gente dá uma sensação em nós de querer fugir desesperadamente dali, de sair desse lugar. Nossa, tá apertado aqui, né? Quando a gente tá no meio de uma multidão, por exemplo, né? Tá apertado aqui, eu quero ir para outro lugar, eu quero ir para um lugar que eu consiga abrir os braços, assim, ocupar o meu espaço, ocupar a potência de liberdade que eu posso ter. Porque é isso, né? Essa sensação de claustrofobia, por exemplo, parece que eu não sou tão livre, assim, né? Dá essa sensação. Enquanto a outra opção de vertigem, de liberdade, é o contrário, né? Parece que tem todas as opções do mundo, parece que eu tenho tantas potências, mas se a minha consciência é assim, ela pode se expandir indiscriminadamente. Ai, meu Deus! Isso dá um desejo, contrário até, inclusive, né? Quase como yin e yang aqui, as duas posturas, né? Dá um desejo de unidade, dá um desejo de me centrar, de me projetar. Percebe? A primeira postura, sair. Uma força centrífuga. Essa outra me parece até um pouco mais saudável, a gente vai conversar um pouquinho ao longo do vídeo sobre isso, de unidade, a busca de uma unidade. Eu quero me situar aqui, eu quero me colocar aqui numa postura mais centrada. Aqui uma força centrípeta, algo que me puxa realmente para o centro. Certo? E, bom, tem pessoas que se sentem presas não por opção, né? Mas por obrigação.
por escravidão aqui nas próprias circunstâncias, né? A pessoa diz assim, ai, como eu estou sofrendo, como eu posso me sentir menos cansado? E eu como fico? E eu. É essa pessoa que está fechada, né? Está trancada, claustro, né? Ou seja, uma cadeia, a gente pode pensar. O claustro, meus queridos, vai ser sempre um desgaste aqui. A gente vai estar sempre nessa sensação. Percebe? Quantas vezes tu teve essa sensação de estou preso numa circunstância que eu não posso sair, eu estou aqui por obrigação, etc. A pessoa centrífuga, ela vai querer fugir aqui da própria circunstância. A pessoa centrífuga, ela vai perder o senso de unidade, esse centro de fechar ela em si mesmo, esse senso de identidade. Quantas vezes tu teve numa situação assim, de estar preso, de estar atolado de coisa, numa pressão de circunstâncias que tu não escolheu, e tu te desidentifica, tu termina o dia pensando assim, eu não fui eu mesmo. Parece que outra pessoa viveu a minha vida. Eu começo a rechaçar, eu começo a ter um rechaço ali, pela minha própria circunstância. Eu fico movido somente por uma tentativa de fugir da dor, do sofrimento, do tédio. Essa é a pessoa centrífuga. Talvez seja tu. Já tem aquelas pessoas que escolhem, como diria Camões, nosso poeta português aqui, amar é querer estar preso por vontade. Sabendo que poderia renunciar a tudo, opta pelo senso de unidade. Escolher aquela própria circunstância que lhe foi imposta e ser fiel. Abraça aquele sofrimento, abraça aquela dor. Não é coisa boa quando... amar é querer estar preso por vontade, é isso? Amar nos gera sempre um certo sofrimento, nos gera um senso de responsabilidade, mas quando nós escolhemos essa responsabilidade, e aqui a gente consegue perceber uma atitude, mais do que a circunstância, uma postura de atitude, de escolher aquela vida, de escolher aquelas circunstâncias, né? Dizer, não, essa é a minha vida mesmo. Isso aqui não é um conformismo, prestem atenção, mas uma unidade. Mas olha que interessante. O que diferencia a pessoa centrípeta da pessoa centrífuga? A gente pode encontrar a resposta naquele controverso filósofo, Nietzsche, que ele diz, abre aspas, quem tem um porquê suporta, ele coloca quase, né? Quase qualquer como. Como um filósofo existencialista, pessimista do jeito que ele era, e nihilista, claro que ele ia colocar esse quase, né? Que bom se nós pudéssemos encarar o cotidiano, veja bem, com a mesma fibra, com o mesmo amor à causa, que tem um mártir político, um mártir ideológico, ou ainda assim um mártir religioso, como um soldado que dá a vida pela sua pátria, pela sua família, um pai de família também, que trabalha 18 horas por dia, porque essa é a única forma de colocar comida na mesa, enfim. Claramente são exemplos que não estão sujeitos. O soldado aqui, o mártir, o mártir político torturado, passando fome, esse pai de família também, numa situação complicada. Talvez tu seja um desses pais de família, mães de família, que estão dando a vida aí e que, com certeza, não estão sujeitas a uma ditadura cerebral, podemos dizer assim. Não estão presas dentro da própria cabeça. Na verdade, eles fazem aquilo apesar de muitas vezes estar ali com uma deficiência nutricional, ou seja, apesar do corpo não estar colaborando, apesar de estar com uma baixa produção de dopamina, porque não tá comendo direito, etc. A serotonina ali também está baixa, porque não está ingerindo triptofano suficiente. Mas faz daquela ocasião, faz daquela situação uma situação de dopamina, né? Ou seja, eu me mantenho motivado apesar disso tudo, eu consigo fazer o meu cérebro trabalhar para mim de algum modo para permanecer fiel. Eu crio essa relação ali, onde a minha consciência se coloca acima desse órgão que às vezes nos atrapalha. Não é? Então, olha só. Primeira coisa, né? Eu preciso que isso esteja muito claro para ti.
Repete comigo assim. Eu não sou o meu cérebro. Ah, meu cérebro... Não. Eu não sou o meu cérebro. Tanto que a gente consegue, muitas vezes, criar N tipos de cansaços, né? Ah, o meu cansaço é mental. Puta, eu dormi, estou comendo bem, etc. Então, eu estou com cansaço mental. É um outro lugar que o cansaço se acomoda. Mas, em geral, tem esse cansaço onde, às vezes, eu estou simplesmente me deixando levar. Eu estou deixando a minha mente ser subjugada aqui pelo meu cérebro, nessa via mesolímbica dopaminérgica que está meio doida. Puta, meu Deus. Óbvio, aqui, às vezes, é necessário uma atuação de psicofármaco, etc. Até como diria Aristóteles, né? Para a gente tratar com afetividade, com as coisas do corpo, etc., a gente precisa de uma relação política e não tirânica. Ah, então eu vou mandar no meu cérebro agora, é isso aqui. Não, não. Isso não vai funcionar. Pensa na academia, por exemplo. Quando tu vai para a academia, não adianta tu ser um tirano com o teu corpo ali. E agora eu vou botar 200 quilos no agachamento e foda-se, vou dar-lhe. Não vai dar certo. Tem que ter uma política, né? Eu coloco aqui um pouquinho, aí eu vou lá, não consigo, consegui puxar o peso, etc. Tem algo disso. Eu preciso de uma postura política, tá? Mas agora o meu papo é contigo aqui. Vamos lá. O seguinte, eu vou te passar um exercício, quero que tu faças, quero que tu procure fazê-lo, que é um exercício logoterapêutico. É um exercício logoterapêutico que vai te conduzir para a seleção de alguns valores importantes, para uns valores de sentido na vida, para uns valores que vão te ajudar a ter esse porquê que o Nietzsche fala, para te ajudar a suportar esses comos. E óbvio, aqui então nós tendo motivação, e uma motivação que obviamente vem de algum outro lugar, vem através da minha hierarquia de valores, etc. Vai ter algumas abordagens cognitivos comportamentais, de contextuais, por exemplo, que não vão mais tratar o ser humano como isso, vão fazer um apelo para a hierarquia de valores, etc. Percebe, quando a gente está falando de valores, onde é que ficam meus valores do meu cérebro? Não, a gente está em outro lugar, mas vamos lá. Aqui a logoterapia, ela foi, rapidamente falando, né, foi criada por Viktor Frankl e posta à prova no campo de concentração, vários campos de concentração nazistas, porque o Viktor Frankl foi um prisioneiro, ele criou a logoterapia e ele teve a oportunidade de fazer a prova de fogo da sua própria teoria, da sua própria filosofia aqui. E ele coloca que nós precisamos selecionar alguns valores chamados atitudinais, experienciais e criativos para que a nossa vida seja composta de um pouco mais de sentido, né? Esse é um exercício de autotranscendência que ele fala, essa capacidade de eu transcender a si mesmo, que a gente consegue aqui imaginar nessa própria capacidade de estar para além do meu cérebro, para estar além desse claustro. Tem algo a gente pode talvez fazer um paralelo com a TCC, né, cognitivo comportamental, de algo de ativação comportamental, que são, então quando eu lembro talvez esses valores, talvez esteja forçando a barra aqui, né, isso ativa o meu comportamento de algum modo? Tá, bom, beleza. Esse exercício ele vai se dividir em 3 etapas. Eu quero que tu lembra agora, para um pouquinho, faz memória de situações que tu te sentisse realizado, que tu sentiu que aquilo tinha algo de significativo, aquilo que tu estava fazendo tinha algo de significativo. Aqui pode ser relacionado a trabalho, a relacionamento, a hobby, a qualquer outra área da tua vida, coisa que tu sentiu realizado, que eu senti que eu estava fazendo algo significativo, algo com significado para mim. Por exemplo, eu estar aqui falando contigo nesse momento é algo significativo para mim. Eu vou poder ir dormir daqui a pouco, né? Agora ainda é tarde da noite, e eu vou poder dizer para mim mesmo, eu fiz o que eu devia ter feito, fiz algo significativo, ajudei alguém, né? Ou vários alguéns aqui. Isso é importante para mim, certo? E, aliás, algo de significativo que tu pode fazer agora, nesse momento, e significativo para mim, pelo menos, é curtir o vídeo aqui e se inscrever no canal, tá bom? Agora, segundo passo, vamos identificar quais valores nessas memórias, nessas situações que tu te sentiu realizado, nessa situação que tu viu que tinha algo de significativo, na situação que tu viu que aquilo tinha algo de sentido, na situação que era valoroso mesmo para ti. Quais valores que estavam em jogo nessas situações?
Tá? Pensa comigo assim, quais os valores que tu estava defendendo ou promovendo? O que tu estava defendendo ou promovendo ali? Quais eram esses valores que tu estava vivendo naquela situação? Por exemplo, um dos valores dessa situação, por que isso aqui é significativo para mim? Essa é a pergunta. Por que é significativo? Qual o valor que está atrelado a essa situação? Porque eu estou aqui, de algum modo, te tirando, expandindo a tua consciência. Eu estou tirando alguém que estava num lugar, talvez, de maior ignorância, para um lugar de maior consciência. Tirando, talvez, da mão de algum youtuber fajuto, que vai ficar te tratando que nem bicho, fazendo tu só fugir da dor, buscar o prazer e se submeter à ditadura do cérebro. Isso para mim é significativo pra caralho. Tá? E terceira postura, terceira etapa, é classificar esse valor como atitudinal, criativo ou experiencial. Mas olha, o que é cada um desses? Agora eu vou explicar. Por exemplo, esse que eu dei um exemplo, eu estou fazendo um vídeo e estou me colocando numa atitude na vida aqui de tirar pessoas da ignorância. Tá? Eu estou tendo uma atitude perante esse vídeo. Criativo, porque eu estou criando algo aqui. E uma atitude de... Assim, olha, esse vídeo não... Qual é a razão dele? É para fazer dinheiro? É para ter um canal lucrativo? É para não sei o que? Não. É uma atitude de levar um conhecimento, de te ajudar a sair da ignorância. Beleza? Vamos entender então cada um dos valores. Os valores atitudinais, tá? Eles são aqueles que se referem à nossa postura frente à vida. Eles incluem aqui valores como coragem, honestidade, justiça, responsabilidade, compaixão, e assim vai. Né? São atitudes que eu tomo diante da vida, posturas. Eu posso ter uma atitude N diante de cada situação. Não, aqui eu vou agir de modo honesto. Aqui eu vou agir de modo fazer uma justiça. Eu vou tirar uma pessoa da ignorância, vou levar ela para uma situação de maior consciência. Aqui eu vou ser responsável. Eu vou escolher ser responsável. Eu vou honrar os meus compromissos. Isso é um valor de atitude. Agora, os valores criativos, né, são aqueles que se referem à nossa capacidade de criar coisas. São aqueles que se referem à nossa capacidade de ter ali uma originalidade, de dar asas à nossa imaginação, de explorar a nossa criatividade, de viver um espírito empreendedor ali. Fazer algo, criar algo. É muito bom quando a gente faz isso. Né? Tanto que tem aquelas coisas, antes de morrer eu tenho que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. São todos valores criativos. Né? E aqueles valores experienciais. Valores experienciais são ligados ao nosso prazer em experimentar coisas novas, em experimentar coisas belas. São valores como beleza, um prazer assim que... Puta, sabe aquele prazer que não é o prazer de tomar uma cervejinha? É aquele prazer de tomar uma cervejinha com quem a gente ama. É aquele prazer de tomar uma cervejinha numa viagem que eu fiz. De viver uma aventura, de explorar minha curiosidade. Esse valor. Esse é o experiencial. Tá? E eu preciso que realmente, para fazer esse exercício, tem que ser muito honesto, tem que ser sincero, tem que ter inclusive uma postura de coragem. Já é um valor atitudinal. Para poder encarar e ser humilde, muitas vezes, e ter essa postura confessional, dizer, cara, isso aqui é importante para mim. Esses valores aqui são a base da nossa motivação e que nos ajudam a encontrar um sentido na vida. Por exemplo, sei lá, situações de autotranscendência, né? Uma pessoa que se sente realizada em ajudar os outros. Essa é uma pessoa que vai identificar valores de compaixão e solidariedade. Uma pessoa que se sente realizada ao criar arte, ela pode identificar aqui valores de criatividade e originalidade, autenticidade. Uma pessoa que se sente realizada ao viajar, de repente, pode identificar valores de curiosidade e aventura. Tá? Então, esse exercício de autotranscendência é algo que realmente pode nos ajudar a encontrar o sentido da vida. A identificar os nossos valores aqui, a nos conectar com o que realmente importa para a gente encontrar uma motivação para viver uma vida com sentido. E é interessante que a autotranscendência, geralmente ela vai girar em torno de algumas coisas que são inerentes à vida humana, né? Que é o amor, trabalho, arte, sofrimento, religião. Como assim é o amor, né? Coisa boa, a nossa vida se enche de sentido
quando a gente ama alguém, né? Quando a gente faz algo por amor, quando a gente se dedica, quando nós saímos de nós mesmos e passamos a amar. Talvez uma experiência de autotranscendência é quando, perversamente falado na modernidade, se fala, né? Eu estava vivendo com aquela pessoa e eu esqueci de mim. Quem disse que isso é necessariamente negativo? Eu estava com a pessoa e eu esqueci de mim. Esqueci de viver para mim. Opa. Esse é o caminho para o abismo. Viver para si é o caminho do abismo. Coisa boa quando a gente está lá amando mesmo, saindo de si. Transcendendo a si mesmo, a autotranscendência. Ao trabalho, o que tem de interessante no trabalho? Eu estou gerando valor mesmo. Eu estou criando, eu estou trabalhando em algo que é maior do que eu. Que coisa linda. O trabalho é isso, seja qual for, desde o chão de fábrica, desde a esteira de produção, ao diretor de uma empresa. Trabalhar é necessariamente fazer algo que é maior do que tu. Mas Diego, eu faço uma coisa desse tamanhozinho e tal. Beleza, isso aqui tem um valor, isso aqui tem um valor para alguém. Aquele relógio tolo que tu recebeu do teu avô e tal, alguém trabalhou naquilo lá. Talvez o teu trabalho hoje tenha gerado algo que é muito significativo para alguém. Pensa, expande teu repertório de consciência. A arte, como que a arte faz a gente contemplar realmente. Eu criei algo também aqui maior do que eu, mas eu estou levando outras pessoas a contemplar algo maior também. A arte que puxa, a arte que eleva, isso é verdadeira arte. Não aquela arte que leva a gente a olhar para baixo, a olhar para a mesquinharia, a olhar para o baixo ventre. A arte é aquela coisa que nos puxa para cima. Aquela catedral linda, aquela obra de arte com um olhar, né? Porque o artista faz isso, né? Ele seleciona partes da realidade e compõe algo que fica lindo, né? Harmonicamente. Esse é o olhar do artista, ele seleciona os pontos específicos de algo para conseguir colocar na tela, para conseguir colocar numa fotografia, nós nos debruçarmos sobre aquilo com gozo. O sofrimento, como assim o sofrimento é exercício de autotranscendência? Porque o sofrimento é precisamente aquilo que, se não existe, nós não somos capazes de avançar. Como assim? Olha, é o sofrimento muitas vezes que faz nós sairmos de um lugar de miséria e ir para um lugar melhor. É o sofrimento que nos move. Muitas vezes é um sofrimento inevitável na vida que nos coloca em movimento, que faz nós sairmos de onde nós estamos, que faz nós melhorarmos. A musculatura é assim, né? Botar a musculatura para sofrer, ela se transcende ali de algum modo. Ela transcende aquilo que ela era e se torna algo maior, melhor, mais forte, mais fibroso. E a religião, sobretudo. A religião também existe a transcendência. Eu me conectar aqui com algo maior do que eu. Eu me relacionar com uma pessoa, sobretudo que tem uma visão de um todo, um observador onisciente ou algo todo-poderoso. A religião tem essa capacidade de autotranscendência. Por isso que nós observamos, e assim Victor Frankl também observava no campo de concentração. Parecia que aquelas pessoas que tinham uma religiosidade séria, piedosa, resistiam mais tempo naquela situação de extremo sofrimento. Tá? Então, faça exercício de autotranscendência. Fala para mim aqui o resultado nos comentários, tá bom? Te inscreve aí no canal, curte esse vídeo, tá bom? E a gente se vê no próximo. Até lá. Beijão.